Dar oi para todo mundo com calma. E começar oficialmente, porque a gente teve uma mini maratona, vocês não souberam, mas a gente teve várias questões aqui técnicas para conseguir entrar de fato na operação. Então a gente segue agora. Bom, eu sou a Mariana Molinos, estou aqui com o Felipe Teixeira e a Carolina Cantelli. Felipe Teixeira é meu parceiro de trabalho, nós somos o FTMM. A gente Sim. foi contemplado com o 34º edital de fomento à dança e com o projeto Materiais para Intimidades Extremas. E uma das ações desse projeto é o laboratório Meltdown Ação 1. E dentro do projeto Meltdown Ação 1, onde a gente convida outros 20 intérpretes para pesquisar e desenvolver uma ação performática na rua, a gente achou que cairia muito bem chamar pessoas para pensar sobre esse campo da relação corpo, gesto, é, espaço, e aí o espaço vai incluir os contextos arquitetônicos, os contextos paisagísticos, os contextos socioculturais afetivos que atravessam esses espaços, né? E aí, com isso, então, a gente fez esse ciclo de 3 conversas. A primeira das conversas é hoje, com a Carolina Cantelli. Amanhã de manhã a gente tem com o Gustavo Tessler e na quarta noite, mesmo horário de hoje, às 19 horas, a gente tem com o Robson Ferraz. Acho que é um pouco interessante a gente apresentar a Carol, eu acho que tem um elemento afetivo bem importante desse encontro, sim, porque a Carol participou das primeiras pesquisas que a gente fez do Meltdown e tem nos acompanhado desde que o núcleo existe, a gente tem 10 anos e nesse tempo todo a Carol esteve bem parceira, paralela aqui, caminhando junto. É, a Carol é uma bailarina incrível, uma intérprete maravilhosa, uma criadora incrível também. É diretora do Grupo Meio e está desenvolvendo suas próprias pesquisas para além do meio também. É parceira de várias outras figuras interessantes, tem circulado por contextos não só aqui, mas teve também em Portugal pesquisando, fez outras pontes e outras redes por lá. E não só por lá, na América Latina também, é uma figura que está bastante conectada com muita gente pensando e produzindo agora, e eu acho que isso é bem importante para esse trabalho. E sinto que, bom, é isso, né? A Carol nos interessa para essas conversas todas chamar pessoas que têm uma vida artística ou uma conexão forte com a dança, porque é sobre essa perspectiva que a gente está querendo mergulhar, justamente para entrar no processo criativo, assim, né? Para poder, na semana que vem, performar no centro de São Paulo, que é uma informação muito específica sobre esse trabalho também, né? E na história dela, ela teve sempre muita afinidade e muito interesse em pesquisar o contexto arquitetônico e urbanista, e vem então somar com essas duas potências, né? Eu acho que tanto enquanto intérprete, criadora e pensadora sobre o fazer artístico e especialmente do corpo. Eu esqueci de falar, mas você tem formação em dança. Acho que esses detalhes da sua formação a gente pode depois dividir com todo mundo, mas eu sinto que o que é mais importante é essa outra vivência para isso que a gente está fazendo agora. E mesmo os estudos com arquitetura, assim, são coisas que sempre foi tecendo paralelamente e que eu acho que, de fato, constroem outra perspectiva na relação com o corpo, com o espaço, com coletividade, assim. Então, acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me ajudem, Felipe. Pode dar pitacos também. Mas sinto que é uma parceira que a gente gosta muito, admira muito e gosta muito de trabalhar junto. Então, também ter essa oportunidade pelo fomento para poder fazer isso é muito animador, assim. Então, seja bem-vinda, Carol. É E super bem-vinda. Tipo, são conversas que a gente tem em casa, então é muito maravilhoso poder colocar isso aqui oficialmente, do tipo, isso aqui é material de trabalho. Realmente é. Bem-vinda, sim, isso que é Carolzinha. conversa de bar, que é conversa em casa, no café, e que a gente segue obsessivamente pesquisando e falando por aí, é trabalho, assim, né? Assim. Inclusive, eu aproveito para lembrar, assim, que a gente está nessa função de retransmissão do processo, e a gente usou como estratégia deixar o momento das perguntas um pouco mais para o final da nossa conversa, e aí a gente vai se debruçar com cuidado e gentileza sobre o chat. Se vocês tiverem perguntas muito importantes e que no calor do momento vocês fizerem pelo chat, se a gente passar por elas e não vir, por favor, retomem mais para frente que a gente volta nelas.
Acho que os recados burocráticos são esses. Espero que a gente possa se divertir bastante. Acho que a fala é sua, Carolcita. Seja bem-vinda. Oi, amores. Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite para quem está assistindo a transmissão, no tempo presente e no tempo que virá. É, é muito feliz fazer parte desse projeto em especial com essa dupla FTMM, que é com quem eu tenho colaborado já há muitos anos, né? Como a Molly falou. É, E não só no contexto FTMM, mas a gente já teve outros cenários de troca em outros contextos. E é muito bom poder materializar essa conversa agora e publicizar ela, porque é isso, né? Eu até ia fazer uma brincadeira com aquilo que a gente chama e pede acontece, né? Vocês estão falando sobre materiais para intimidades extremas, que é o nome do projeto. E, de fato, eu sinto que é uma exposição de uma intimidade que, nossa, extrema. E que eu também chamo isso de uma outra forma quando eu vou escrever alguma coisa numa tentativa de me apresentar. Eu coloco assim que eu sou um corpo paisagem movido pelo desejo de investigar a zona de encontro entre campo íntimo e lugar esfera pública. Então, eu acho que a gente está exercitando isso aqui agora. A gente está sempre exercitando em vários formatos, em várias mídias. E eu já acho bonito que a gente tenha já essa irmandade, assim, nessa forma de pensar como compartilhar intimidades e torná-las públicas e a partir daí tornar o lugar público, porque o lugar está sempre tendo que se fazer público, né? Estou muito feliz. Eu vou pedir. Primeiro, eu quero agradecer mesmo de verdade pelo convite. Não é comum para mim, como a Mali disse, eu tenho uma trajetória de vida na dança onde eu sou muito fazedora, assim. Sou tipo operária da dança, assim, sabe? E daí eu sou muito fazedora, e o fazer não é indissociado do pensar, muito pelo contrário. Mas esse lugar de fazer uma fala, por acaso, nesse formato, por acaso, talvez seja a primeira vez que eu estou exercitando, assim. Então é muito feliz e eu queria agradecer. Queria pedir para vocês me acompanharem nessa primeira vez. Não só a Fê e Molly, mas todo mundo que está assistindo. Saber que esse é um momento inaugural muito bonito para mim, queria realmente agradecer. É, e daí eu fiquei pensando muito. É gostoso, né, quando a gente passa um tempo, aquele período pré, pré-planejamento e roteirização, que você tá com aquilo em ebulição, tá com aquilo como um afeto muito grande, e daí você, né, tá podendo ir para vários lugares. E aí alguma coisa tem que encaixar em você, né? Em termos de como é que eu vou oferecer isso, né? O que que eu posso oferecer? E daí eu tava nesse momento de ebulição, e aí uma das primeiras respostas que eu trouxe para mim, para esse encontro de agora, eu falei, nossa, eu quero oferecer um lugar de potência. Eu quero oferecer um lugar onde a gente possa conversar, onde eu me sinta muito potente e que aí a gente partilhe desse lugar de potência para conversar mais. E o meu lugar de potência, ultimamente, tem sido muita escrita. Não só ultimamente, é curioso que agora eu estou me dando conta de que a escrita é um lugar bastante potente, mas eu já tenho esse lugar de afinidade desde quando eu era muito pequena. E daí eu vou pedir licença para vocês para oferecer uma conversa onde eu vou passar por um tempo lendo coisas que eu achei que era o melhor jeito de eu oferecer algo para vocês, porque assim, gente, seria lindo que eu pudesse estar falando assim, de forma mais livre, fluida e tal, porque, né? Mas são muitos os formatos, né? E daí pensei, não, se eu atravessar essa nossa conversa pela escrita, eu acho que é o melhor que eu posso oferecer para agora. Então, eu vou estar aqui com o meu roteiro, lendo algumas coisas. Espero que vocês entendam isso como um lugar de presença e não ao contrário. Então, vamos lá. Super. Começo pelo espaço.
Uma vez me foi dito para dançar o espaço em uma aula de dança. Outras tantas vezes me foi dito que a dança é o resultado do movimento em relação a determinado tempo e espaço. Só que tempo e espaço são palavrões enormes, que, se desacompanhados ou descontextualizados, não dizem muito para o que vieram. Explico. O espaço pode ser sideral, além da atmosfera terrestre, além do sistema solar. Nas aulas de anatomia, cinesiologia ou as ditas danças somáticas, por exemplo, esse tal espaço surge para que haja espaço nas articulações. Ou, por exemplo, delimita-se o espaço entre a bacia e o crânio. Ou ainda o espaço entre as vértebras. Esse espaço vai dando noção de distância e ainda assim preenchimento, para dar a ver que entre um osso há outro osso, há uma articulação, uma junta, uma região de união, que pode ser fibrosa, cartilaginosa ou sinovial. O espaço pode ser público, ou ainda pode ser chamado de propriedade se for privado. Pode ser um espaço acadêmico, cultural, cênico, educacional. Pode ser um espaço de brincar. Pode ser também aquilo que dividiram entre espaço rural e espaço urbano. E aí a gente pode seguir numa infindável relação de espaço e suas adjetivações e definições. Só que em todas essas relações, ainda assim, penso que se a gente prestar atenção à ética da relação proposta dessa qualificação de espaço, a gente sempre corre o risco de qualificar e dar por entendido totalizar. E daí, como não totalizar o espaço? Como não achar que por a gente definir um espaço ou nomear um espaço, a gente entende tudo sobre ele? E daí eu coloquei um lembrete aqui. É bom lembrar que totalizar pode ser muito parecido com a ideia de dominar, neutralizar, polarizar, generalizar, invisibilizar, globalizar, universalizar, etc, etc e etceteras. E tá, e se por outro lado a ideia de dançar também puder não ser totalizante? Se a gente puder esquecer o imperativo do modernismo, ou como disse o Eugênio Lima, esses dias eu tive no Diálogos Transversais, no final de uma apresentação de um trabalho que chama Gente de Lado, Wellington Gadelha, lá na MIT, agora há pouco, esse sábado. Não vou comentar, mas foi assim, de tremer os ossos. E aí eu vou citar o Eugênio que disse: tolice modernista é ficar entre tradição e ruptura. E eu adiciono: tolice é achar que a dança pode ser definida somente entre espaço e tempo. E de quais espaços e tempos estamos falando? Mas se ainda assim o desejo for forte de usar o espaço como matéria, quem sabe a mudança se dê pelo menos no seguinte vetor: dançar com o espaço e não dançar o espaço, esse o totalizante espaço. Então tá, temos uma primeira provocação. Na mesma época que eu fiquei incomodada com as primeiras vezes que eu ouvi o anunciado dançar o espaço, eu resolvi estudar arquitetura. Um estudo que eu sigo até hoje de forma tímida, descontinuada. Eu não fui estudar arquitetura de forma formal, assim, eu realmente vou buscar autores e autoras por conta da própria pesquisa, por onde a pesquisa me leva. E eu fico tentando me manter apaixonada, ainda que
Na história da arquitetura, muito se explica através da mania totalizante e universalizante das coisas. Vício de todas as áreas nas suas brancuras. Pauso. Poesia da brancura da arquitetura. Ai, a dura brancura da arquitetura. Ela diz que não separa, mas mura. Ela diz que não produz segregação, mas preto e pobre vive na longura. Ela diz que é pública, mas priva, vigia e mantém a estrutura. Ela diz que é para todos, mas se os outros chegam, já não é uma rua segura. Mas ai de nós, se abrirmos a boca para essa dura brancura da arquitetura, que de tão dura não aguenta fissura, nem sequer assume a sua feiura. E todo o seu terror vai se transformando em amargura. E um prédio gigante, o branco elefante, no centro retumbante, de gente que ocupa e é atuante, mostra que qualquer carcaça dessa ideia de supremacia de raça, impressa no prédio ou na praça, pode ser ocupação, movência e escuta. Porque tem gente que luta. Afinal de contas, antes de brancura, a arquitetura é território em disputa. Eu tenho gostado de estudar a arquitetura, mas eu tenho gostado de brincar com ela em poesia. Só a poesia vai me dando chances de eu continuar estudando. E para acompanhar essa poesia que é metodologia, eu vou pedir licença também para trazer um trecho de um livro que está me acompanhando agora há pouco, que é um livro que provavelmente vai me acompanhar por muito tempo, que chama Se a Cidade Fosse Nossa. Vocês provavelmente vão ver de forma espelhada, né? Mas da Joyce Bert, que chama Se a Cidade Fosse Nossa, Racismos, Falocentrismos e Opressões na Cidade. Eu vou pedir licença para ler um trechinho dela. Costumo usar uma analogia para entendermos mais facilmente o que significa uma estrutura social. Suponhamos que a sociedade seja uma casa, um edifício qualquer em construção. Você já deve ter passado por alguma ou avistado de longe. Temos uma série de componentes que são distribuídos, formando uma interligação entre eles, uma trama, até chegar ao formato que conhecemos e podemos habitar. Então, podemos dizer que esses componentes seriam os grupos sociais, que se interligam e estabelecem uma dinâmica para dar forma, sustentação e continuidade para essa casa ou edifício. Assim, é a estrutura social e a importância dela para o entendimento das opressões, pois alguns componentes presentes na formação dessa trama ou teia são o racismo, o machismo e a divisão econômica de classes, ou seja, as opressões. Então, pegando emprestado os conceitos da construção civil aplicados à arquitetura, podemos dizer que estruturas são um conjunto de elementos que, uma vez unidos e interligados entre si, dão sustentação e permitem moldar uma determinada construção. Edificação, casa, moradia, edifício, etc. Se fragilizarmos essa estrutura, colocamos em xeque a configuração dessa construção. Isso nos permite entender de maneira intuitiva como a nossa sociedade funciona e por que é tão importante tratar dessas questões sociais pautadas de maneira política, mas que incide diretamente em tudo que se faz no campo do social. Uma estrutura social é sempre um produto de uma construção histórica. Eu adoro essa imagem que ela traz da casa para a gente visualizar a construção social. Daí então eu retomo. Talvez eu tenha sido movida por esse incômodo de querer esmiuçar a ideia de espaço, e aí isso foi virando uma fome de outras formas de perceber um local. E aí nisso eu toquei algumas coisas. Eu toquei a palavra lugar, não lugar, paisagem.
Com o Kevin Lynch, da imagem da cidade, eu achei curioso pensar que ele traz as palavras caminhos, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Só que foi depois de muito tempo que eu encontrei numa palestra do geógrafo Milton Santos, que ele dá dentro da FAUSP, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, na Universidade de São Paulo, em 1995, a qual eu só tive acesso assistindo por fragmento em vídeos do YouTube, que a noção de paisagem confirmou para mim como algo que eu queria perceber e exercitar cada dia mais. Ou seja, eu saio daquela ideia totalizante do o espaço e fico mais afim, eu fico com mais afinidade dessa definição de paisagem que o Milton traz. Eu vou trazer aqui, agora, essa parte que eu vou ler para vocês é uma transcrição desse vídeo que eu falei, do Milton, que está online. Só que, gente, para eu transcrever, para eu entender o Milton, eu precisei modificar uma coisa ou outra para eu mesma entender. Então, isso que eu estou lendo aqui para vocês é uma transcrição com uma elaboração para eu mesma conseguir entender melhor o pensamento dele, para me aproximar. Ou seja, não é exatamente o que ele está falando no vídeo, tá? Eu tomei essa liberdade para aprender, para estudar. Então, vamos lá. O Milton disse e eu transcrevi. A paisagem pode ser, no máximo, um todo de representação, mas ela não é a representação de um todo. A paisagem, por definição, é fragmentária. Ela é um fragmento, tanto na sua percepção quanto na sua realidade. Repito. A paisagem, por definição, é fragmentária. Ela é um fragmento, tanto na sua percepção quanto na sua realidade. A paisagem varia porque depende do que vejo. O que vejo se torna meu horizonte, mas meu horizonte muda conforme minha posição diante do conjunto de objetos que eu quero observar. Estar perto, menos perto, longe. Se eu estou muito longe, se eu estou na mesma altura, se eu estou no terceiro andar, num balão. Portanto, estou numa paisagem diferente, com contornos diferentes, e se dá a mim por horizontes diferentes. E daí aqui eu acrescento, sou eu falando. E a depender de quem sou, da onde venho, como sou lido social e racialmente, quanto dinheiro possuo na conta, quanto tempo levo da minha casa para o trabalho, tudo isso também muda meu horizonte. E daí eu sigo no pensamento dele agora. Eu vou repetir um pouquinho uma parte e vou continuar. A paisagem varia porque depende do que vejo. O que vejo se torna meu horizonte. Mas meu horizonte muda conforme minha posição diante do conjunto de objetos que eu quero observar. Estar perto, menos perto, longe. Se eu estou muito longe, se eu estou na mesma altura, no terceiro andar, num balão, tem horizontes diferentes. Depois eu interpreto, eu sinto, eu analiso do que eu desejo exprimir da paisagem. Mas ela não representa um todo. De qualquer forma, a paisagem nos traz uma totalidade já dada, que se cristalizou anterior ao nosso contato. Mas ela não é uma totalidade real. Repito. A paisagem nos traz uma totalidade já dada, que se cristalizou anterior ao nosso contato. Mas ela não é uma totalidade real. Antes desse encontro, ela se comporta como uma totalidade morta, não viva. Ela cristaliza um momento do passado, porque a paisagem não é a ação, é o agido. E a totalidade é sempre o ativo, porque a totalidade é a atualidade e a vida é o presente, presente. A paisagem nos traz o presente e passado, do que eu parto para conhecer e agir. Eu acho tão lindo quando ele fala isso. A paisagem se oferece como um corpo para nós. E daí, em seguida, tem uma parte que ele fala bem rapidamente sobre o espaço, que eu gosto de trazer porque eu acho que, de fato, ele foge da ideia de totalidade do espaço, mas ele vai pensar o espaço como unidade.
E daí ele diz: o espaço é mais que um corpo, é a união de sistemas e objetos e ações em relação a esses. Espaço é um conjunto de sistemas de objetos e um sistema de ações. E daí eu achei curioso porque a paisagem, ao longo desses tempos que eu tenho estudado, foi o que mais sulcou interesse em mim. Quando eu tenho pesquisado dança e arquitetura e agora geografia e ciências políticas e sociais. Por muito tempo eu tentei encontrar respostas à pergunta do porquê tanto eu gostava de pensar a ideia de paisagem. E daí o Milton Santos me explica algo que eu já intuía, sentia, experienciava e até conversava com colegas. A gente vive várias paisagens, percebidas de formas bastante distintas. E mais do que isso, se as paisagens se apresentam como passados cristalizados e sedimentados, eu sinto honestamente que a paisagem pede para que a gente atue frente às nossas percepções sobre ela. Ou seja, a paisagem pede por agência. É preciso mover, é preciso atuar na paisagem. Até porque a paisagem também somos nós. Aquilo que pode se cristalizar na paisagem também pode se cristalizar em nós. E vamos lá, me perdi. E sabemos ainda que, por mais que tenham várias demonstrações de forças e poderes em algumas paisagens, ainda assim, por mais que o Milton fale que a paisagem seja, né, o resultado de algo que se cristaliza, eu acho, na minha percepção, de que tem algumas coisas que não se eliminam, elas resistem, elas insistem, elas ficam como memória, elas ficam como fissura, elas ficam como rastro. E nós estamos na paisagem. Para mim, não tem como pensar a paisagem sem que eu perceba que nela estou. E nelas estão também as minhas percepções e as minhas lacunas. Tá na paisagem também forças humanas e mais que humanas. Na paisagem, há tanto que pulsa de forma mais ou menos visível. A Eleonora Fabião, que é uma artista que eu gosto muito e que eu sempre me apoio para estudar, ela fala, especialmente não só de forma, ela vai trazer isso para falar da rua, mas eu aproveito isso da rua para falar de forma mais ampla da paisagem. Ela fala, na rua, atuam forças múltiplas e conflitivas. Regulamentação e imprevisibilidade reinam juntas e delirantes. Ou seja, isso também cabe na paisagem. Regulamentação e imprevisibilidade. Então, eu abraço o que a Leonora traz sobre a rua, eu abraço o que o Milton nos ensina de paisagem e, e me pergunto, será que a gente então não é um corpo paisagem? E se a gente está na paisagem, será que a gente não é paisagista? Só uma brincadeira com a galera da arquitetura. E daí tem esse lance de eu ficar insistindo nessa ideia de corpo-paisagem, né? Daí com o Grupo Meio, o qual eu faço co-direção junto com Everton Ferreira e Yolanda Sinatra, que estão também participando da atividade do Lab, a qual essa fala faz parte, e que também cria junto com a gente desde sempre a Maria Basulto, e criam também outros artistas convidados que, por exemplo, Molly e Fê, também já colaboraram muito e colaboram com o meio. A gente, no meio, a gente tenta praticar, entrando e saindo, o que que é dançar na, sobre e para a cidade. E mais do que isso, também pensar a dança como lugar que a gente cria modos de existir. E aí, um dos meus grandes afetos em relação a essa faseção que o Grupo Meio faz
é pensar modos de existir, criar modos de existir com vida, e não com morte como fim. E daí eu acho que isso veio com a gente começar a nomear a pesquisa de corpo e paisagem, no sentido da gente tentar unir dois termos que pareciam estar tão desgastados tanto quanto o espaço de tantos totalitarismos totalizantes. E aí a gente falou, não, vamos juntar esse nome. Ainda que o Everton, eu pedi licença para ele antes de eu citar, ainda que o Everton tenha sempre falado que achava estranho esse termo, desde o início que a gente trouxe o termo corpos paisagens, estava estranho na nossa boca. Mas cada vez mais eu sinto que juntar essa ideia de corpo paisagem para nós é fundamental para isso, assim, nisso que o Milton traz enquanto ensinamento, né, de que paisagem já é o que está agido, mas aí eu fico pensando, não, mas a gente está nessa paisagem, então a gente pode ter sempre agência sobre essa paisagem. E o mesmo também a gente traz para a ideia de corpo, porque o corpo. Daí eu volto a ler aqui, tá, gente? Licença. O corpo, historicamente, está sempre relacionado à ideia de um corpo só. O indivíduo padrão, patrão, sozinho, humanoide, liberal, branco, homem, cisgênero, rico, livre, mas preso em seu próprio cativeiro, calado, morando em um arranha-céu, arranhando o céu todos os dias, falando em sustentabilidade, comprando arte, sendo culto e cultuando o roubo das narrativas. Então, o corpo aqui junto da paisagem, quando a gente junta no meio, quando a gente fala de corpos paisagens, não quer se propor a isso. E daí, por sua vez, a paisagem, que a gente também, de vez em quando, encontra como palavra só na ideia de dicotomia, por exemplo, que aparece nas artes visuais entre figura e fundo, ou na ideia da fotografia, paisagem e retrato, ou que a gente comumente fale que paisagem é só algo natural, orgânico, intocado, daí vem montanhas, nuvens, sol se pondo, né? A paisagem que a gente só pode ver nas férias e no descanso. Existe descanso? É, a paisagem, quando a gente junta com o corpo, a gente está querendo causar, agenciar encontros menos dicotômicos e menos dessa ordem, assim, que vem sido historicizada entre corpo e paisagem. E aí, deixa eu ver aqui, porque eu me perdi. Ah, e daí é isso. A gente pensa que quando a gente fala corpo-paisagem, a gente pode questionar um chão que foi cimentado, mas que não quer dizer que não haja agência de forças, como a força da terra que insiste em tremer. Quando a gente chama um corpo-paisagem de rio, mesmo que o rio seja soterrado ou esteja em forma de esgoto, aqui em São Paulo, ele ainda sonha ser rio. Então, a gente eu pelo menos tenho tentado traduzir nessa maneira, o corpo-paisagem tem aquilo, não só o que ele já foi modificado e cristalizado, mas tem a ação, e por isso tem agência. Corpo-paisagem sendo, para deixar que corpo e paisagem deixem de ser só captura. E daí cada relação, ação proposta para dançar corpos paisagens, fazer ação com um lugar e não dançando o espaço, a gente tem um emaranhado de percepções. A gente tem mil teias e conexões que se fazem, refazem e tentam mobilizar estruturas. E daí fica, para mim, um chamado de atenção que é, então, se a gente está tentando agenciar coisas a partir dessa ideia de corpos paisagens, fica também o desejo da gente prestar atenção que se a gente não quer que as nossas ações sejam uma manutenção de uma representação única, a gente também precisa se perguntar sobre percepção e percepções. Quais percepções nós queremos mover?
E aí eu gosto de pensar na palavra percepção e não só ponto de vista. Porque para mim o ponto de vista só coloca a visão, né, como uma possibilidade de percepção. E a visão, a gente já sabe que ela já está bastante queridinha, né? Mas a gente tem outras formas de perceber, né? E aí, então, me cobra pensar quais modos de percepção para dançar. Como eu percebo o mundo, como eu percebo o meu entorno, como eu percebo um campo de criação. Quais são as minhas memórias, os meus desejos, onde a gente está pisando e onde a gente quer pisar. E daí eu coloquei aqui, vai parecer obviedade, mas eu acho sempre importante reforçar obviedades, de que aí, a partir dessa noção de percepção, eu tenho tentado buscar, estudar as percepções que a gente tem quando a gente dança, como treinar a percepção. Uma delas é, eu estou percebendo o contexto onde eu estou? Como é que eu posso dar mais atenção para detalhes, rastros, pistas, fissuras invisíveis, né? Como é que eu vou olhar para um lugar e não ver só o que está posto dentro de uma lógica, de novo, estruturante? Como é que eu vou ver daquilo que ainda não está estruturado, está em movência, está em disputa? E, principalmente, será que não é importante eu cada vez mais colecionar outras percepções que não só a minha, já que cada pessoa vai perceber, ou cada coisa, ou cada algum vai perceber de uma forma diferente. Então, eu acho que é importante também colecionar percepções. E daí é isso, assim, eu fico pensando coisas bem então tá, uma ação para poder estudar percepção, fazer diários. Fazer muitos diários é uma coisa que o Grupo Meio a gente pratica muito. Registros em desenho, em palavra, em variados formatos de anotar as suas percepções. Uma outra coisa que eu acho fundamental enquanto ação e movência é observar, escutar, sentir, viver experiências de corpos paisageando. Imaginar radicalmente formas de vida ou ressoar formas de vida que já estão ali. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante é comunicar, trocar e partilhar, para que a gente não tenha como registro só as nossas percepções do que for vivido. Então, comungar percepções. Tomar um tempo para ouvir, para ler, para fruir desenhos de percepções várias. E eu volto e pergunto, mas e o meltdown? Depois dessa travessia toda. E daí eu tento ancorar tudo isso que eu trouxe para vocês enquanto pensamento para uma coisa que é, eu vivi o meltdown já uma vez. E aí eu falei, tá, então eu vou oferecer um pouquinho da minha percepção de corpo paisageando no meltdown. E daí eu fiquei, né, vou me arriscar aqui a compartilhar algumas percepções. Não sei o quanto, Fê e Molly, me responda uma coisa. Vocês já chegaram a partilhar com o pessoal, tipo, alguma coisa do que vocês têm por escrito de, tipo, descrição, release, sinopse do Meltdown? A gente fez uma breve posição sobre isso na convocatória, para as pessoas saberem onde elas estavam se enfiando, assim, minimamente. Mas ela é um release em construção também, né? Porque a ideia é a gente ir revisitando esses contextos, inclusive a partir dessas outras pessoas que chegam e de vocês, né, que também chegam com as falas e também lapidando, reformulando e repensando esse release, assim, né? Uhum. Mas Legal. é isso.
Porque eu fui buscar, já que eu fui buscar dentro da minha experiência de memória ter feito Meltdown, eu fui buscar o release que vocês tinham escrito à época. Posso ler? Licença. Então vamos lá. Construção de existência, permanência e ampliação dos sentidos. Uma ação coletiva em espaços amplos. Reconfigura a paisagem a partir da ação do tempo. Sujeitos que derretem, soterrados nas condições que os excluem e se erguem, buscando seguir em condições possíveis. A tentativa de existir sem recursos, de organizar-se coletivamente para sobreviver. E daí eu vou puxar aqui um fio que é o derretem e erguem. E daí eu vou partilhar uma percepção que eu tive à época, que é, eu acho que essa movência de ser um corpo paisagem no Meltdown que derrete, para mim, primeiro que é um estado constante de atualização, de transformação, assim. Eu lembro de sentir muito durante a duração desse derretimento que a cada momento que eu derretia, eu estava me reatualizando de forma quase que exaustiva, assim, mas ao mesmo tempo vai parecer uma contradição, mas exaustiva e com força, assim. É, E daí eu fiquei pensando numa coisa, porque eu gosto de ficar brincando com as palavras, que a poesia, como eu falei pra vocês, é a minha metodologia de lidar com as coisas. Eu fiquei achando que esse derretimento é um gesto de humildade nossa também, em relação à possibilidade de se mover, sendo que a gente está sempre confrontado com uma realidade de coisas tanto imóveis, assim. E daí eu fico brincando com a palavra. A gente chamou onde a gente vive de imóvel, né? Um prédio é um imóvel. E esse imóvel que a gente mora, quando eu fui estudar coisas da arquitetura, ele é feito de. A maior parte dele, quando vem do século XX, quando esse imóvel vem de uma tradição do século XX, ele vem num negócio que é fundado, chamado concreto armado. E daí, um imóvel fundado em concreto armado me traz, assim, uma agonia. E daí eu acho bom o exercício da humildade da gente derreter, sabe? Desse lugar de poder ser maleável, assim, sabe? A maleabilidade como humildade, como potência, assim, do tipo, olha, a gente não vai endurecer mais, não. A gente vai maleabilizar. E daí é interessante, porque em termos de estrutura física também daquilo que a gente chama de corpo, também tem muita coisa, né? Que eu vou sentindo que a gente vai ficando concreto armado aqui. E aí eu lembro dessa sensação mesmo de estar o tempo inteiro me atualizando, me maleabilizando e me transformando enquanto eu estava fazendo o meltdown. Isso é uma percepção. É, A outra que eu quero puxar, que eu acho legal, é que derreter e erguer pode acontecer ao mesmo tempo. Que era uma coisa que a gente conversava também, né? E eu acho isso bonito, assim, quando a gente, que nem eu fiquei passando esse tempo todo falando que que a gente juntou corpo e paisagem, juntar, erguer e derreter, eu acho bonito também, assim, porque de fato tem algum momento também dessa multidirecionalidade que o Meltdown para mim provoca, que é eu posso derreter aqui e erguer alguma coisa, tipo, eu tô derretendo esse pescoço, eu tô erguendo a minha orelha. E aí isso vai acontecendo em simultâneo, assim. E aí não necessariamente tem esse único vetor de derreter como um. Daí eu de novo trago outra provocação que eu acho que acontece muito, que a gente vê muito, que não é um derreter erguer, é um demolir.
é um sucumbir. E eu acho que essa relação derreter-erguer dá um caldo bom, assim, para a gente sair um pouco de uma lógica de terra arrasada, assim, sabe? E essa é mais uma percepção. É, E aí tem uma coisa que também pode ser mais distante, tem como o Milton faz o perto, um pouquinho menos perto, longe, muito longe. Talvez essa percepção seja longe. Mas tem uma percepção que eu sinto do meltdown de fazer um gesto que é para alguém, que é para algum. Às vezes eu sinto que eu tô fazendo o meltdown pro chão não ser mais tão duro. E aí eu ofereço esse meltdown pro chão. Eu tô dançando pro chão e pro chão se maleabilizar junto comigo. Ou eu realmente ofereço para quem tá nesse coletivo. Eu ofereço para esse arranha-céu. Gente, arranha-céu, o céu deve estar cansado de ser arranhado por esses prédios, né? Então eu ofereço para o céu. Eu ofereço para o céu, eu falo assim, olha, não sei, tem alguma coisa que eu sinto que é de uma oferta, de um oferecer também esse meu dom. É, e é isso, assim, talvez seja um pouco mais distante, mas era uma sensação que eu tinha, assim, A do Winnie trabalho. perguntou o chão de dentro ou de fora. Eu acho que os dois, né? Ou mais até. É isso, né? Tipo, quando a Joyce Bert traz isso, né? Da gente pensar as estruturas sociais como a casa que a gente constrói e das próprias coisas que nos constituem. Muito chão para maleabilizar, pelo menos em mim. Posso dizer por mim. Muito chão para maleabilizar em mim. É, é. E daí, é curioso essa pergunta, porque tem uma coisa que eu acho bonita também que vocês trazem enquanto tecnologia, é, que também fiz algumas aulas, né, com vocês. E eu lembro sempre muito da relação dos pés, especialmente desse pé, que ele não tá posto como é que eu posso dizer? Ele tem uma maleabilidade, né? Ele não tá assim tão retificado, né? O pé tem as curvas nele, né? Ele tem curvas, tem arco, tem coisas ali, né? E aí eu acho interessante, assim, a gente relembrar isso, assim, tipo, sei lá, pra mim, às vezes eu penso que o meu chão, por exemplo, às vezes é meu pé. E aí eu tenho que lembrar que o meu pé tem curva. E é uma lembrança diária, assim, sei lá. Talvez eu esteja um pouco viajando na pergunta. Mas pra mim é isso, eu relembrar, por exemplo, das curvas do meu pé é um jeito também de eu maleabilizar meu chão. Enfim. Gente, o roteiro tava até aqui. E daí, não sei, me empolguei um pouco, mas vocês têm coisas aí que estão aparecendo, que estão de comentários, de... Tem uns comentários bem interessantes, assim, acho que as pessoas no geral estão bem movidas com as referências que você está trazendo, acho que a gente também aqui, eu tô até, tipo, meio atordoada com coisas que estão juntando aqui na cabeça, mas é bom. Achei muito fofo, inclusive a menina antes traz, né, tipo, ela é arquiteta do corpo, porque eu acho que é uma boa forma mesmo de pensar com toda a delicadeza que a gente pode tentar tecer em relação à arquitetura, assim, também. Aham. Mas a Zia Arraes trouxe um comentário que eu achei bem interessante. Ela falou de uma filósofa nigeriana que vai conceituando isso na hora que você estava falando sobre as percepções, que ela usa cosmopercepção em oposição a uma cosmovisão. Nossa, ela Hum. colocou o nome da filósofa, a minha ignorância que me perdoe, mas é algo como Oyeronki ou Ewumi. Eu não tenho a menor ideia de como pronunciar isso de verdade, mas eu posso depois passar para você
como tá escrito aqui, assim. E que eu Aham. acho que é um ponto bem lindo, assim, isso de pensar das cosmopercepções, então talvez até fiquei curiosa para entender mais de onde vem esse termo, né, com a filósofa, mas me pegou muito essa sua frase, que ela é muito forte, pensar em não se deixar tornar a manutenção de uma percepção única é um exercício contínuo, assim, que eu sinto que de alguma forma ele também é o grande enlace que tece todo esse projeto, mas que no fim tece tudo que a gente vem pesquisando nesses 10 anos, assim, que é abrir espaço para a gente poder se reconhecer em transformação e atualização contínua, assim. E aí é um gesto gentil e generoso, difícil de fazer, inclusive a gente com a gente mesmo, assim, né? Uhum. E com o outro, eu fico pensando, sei lá, faz 10 anos que a gente trabalha junto, eu e o Fê, e a imensa maioria do tempo estamos só nós dois, né? Aos poucos a gente vai construindo essa rede, esse projeto nos dá a possibilidade de ter uma rede bem ampliada, assim, que é uma delícia. Mas até isso, né, de pensar que mesmo depois de 10 anos eu não sei quem é o Felipe, do mesmo jeito que eu não sei muito bem quem eu sou, o que que eu tô me transformando e quem eu tô me transformando, e gostando e me deliciando e deleitando com as possibilidades que vêm, assim, é, a gente em algum momento fez esse pacto lá atrás, eu acho que com a dissolução de outras relações que a gente estabelecia, paralelas, assim, naquele momento também escolher continuar trabalhando junto e entender como a gente seguiria, fez acho que esse norte, essa senda vir muito forte, assim, do quanto era crucial a gente manter vivo esse olhar sobre nós, porque o nosso trabalho também tem a ver com isso, né? Sobre manter essas possibilidades vivas. E a gente, para estar com essas possibilidades vivas e para a gente poder gerar oposição, que tem muitas coisas que você trouxe que eu tô aqui, tipo, pensando, mas pensar que o espaço, ele, e me lembro muito da Eleonora falando disso também, né? Mas que o espaço é um espaço em disputa, assim, e a gente tá pensando que as narrativas, tudo tá em disputa, o próprio Danilo também trouxe isso, né? O Danilo Partsdorf é uma figura que também traz essa percepção muito forte, assim, no que ele faz. Eu sinto que para que a gente possa ter chance de gerar algum tipo de coisa útil nesse mundo, nesse momento, é indispensável a gente lembrar que tudo está o tempo todo em transformação e lembrar gentilmente, para a gente, inclusive, realmente sair dessa paisagem da terra arrasada que nos é vendida todo dia e nos enfiada goela abaixo, e vendida bem literalmente, né? Porque a gente está, de fato, submetido e submerso nessas inúmeras vendas. A gente está aqui, eu estou ouvindo mal vocês, porque tem duas obras acontecendo na minha rua de prédios que estão com mais de 25 andares e que estão, assim, enlouquecidos, né? Então, eles estão literalmente vendendo nessa dureza da coisa. Mas o quanto é realmente fundamental a gente recobrar esse aspecto isso que você trouxe, tanto do Milton Santos quanto da Joyce, é Joyce, né? Estou agora em dúvida se eu peguei o nome certo. Joyce. Como, como é importante a gente recobrar que a gente é parte da paisagem e que essas percepções precisam estar muito afinadas e muito vivas para que a gente consiga continuar se relacionando com elas e conosco. É uma coisa muito louca isso, né? Enfim, desculpa seguir. Não, vamos seguindo assim, conversando, porque eu já passei bastante tempo falando, né? Não sozinha, porque eu estava bem acompanhada, é, mas vamos assim, eu fico com vontade de falar também do aspecto de como a gente faz tanto tempo, né, que a gente que tá na dança tá aprendendo muita coisa também de como estudar isso, né? E às vezes eu fiquei com vontade de trazer dois exemplos. Um relacionado a uma aula que eu tive com vocês ainda esse ano, dentro desse projeto, que foi no Lab. Como é que chamava o Lab que vocês deram, que eu participei agora há pouco? Era Tecnologia corporal, Meldão. Tecnologia corporal, só não era do Meldão. isso, tecnologia corporal. Teve um dia, porque a gente às vezes fica falando isso, né, de poder não ter uma única percepção, de poder se perceber a si, a paisagem, a tudo com essa qualidade de se estranhar de uma certa maneira, né? A Leonora fala muito isso, estranhar as coisas é uma ação importante, né? É, e daí tem momentos que dá aquele clique assim, que você fala, ai, consegui, você percebe que você se estranhou, e se você se estranhou bem, assim, você se estranhou gostoso, tipo, teve um dia que eu tava
Eu acho que é isso, né? Contar percepções também pode ser gostoso, né? Contar. Quando isso me aconteceu na aula com vocês, eu lembro que foi um- uma parte seguida de muitas coisas, né, gente? Mas eu vou dar um fragmento, que foi quando vocês sugeriram que a gente fizesse o contorno, né? Do, disso daqui, que é uma puta paisagem, um puta corpo paisagem, isso daqui. E daí vinha e tal, e tem todo um procedimento que eu não vou saber dar, que Mole e Fê, quem orientam nessa travessia aqui. E daí chegou uma hora assim, que aí depois eu fui pegar o meu braço dito esquerdo e direito. Eu honestamente parecia que eu tava. Eu materializei uma percepção de que parecia que não, entre aspas, no melhor dos sentidos, tá? Não era eu. É, nossa, eu peguei num braço, em outro. E eu fiquei assim, até assustada, assim, sabe, de como eu não tinha percebido antes as diferenças entre um lado e outro, o peso, o cheiro, tudo, tudo, tudo. E foi vindo muita informação, assim. E foi tão lindo, porque eu percebi na hora que eu estava vivendo um momento de percepção assim, que a gente tanto diz, né? Então acontece. Isso acontece, é possível, é passível de fazer isso o tempo todo, se a gente quiser, né? E outra coisa que também me ocorreu, desculpa, mas você quer falar, né? Não? Eu vou falar outra coisa também quando a gente tem recursos, né, para fazer isso, né? A gente tem práticas, tecnologias para ir pesquisando isso. Uma outra coisa que eu sinto que a gente faz, por exemplo, no grupo meio, é usar isso daqui. Ah, gente, esse daqui já tá. Tem gente que já conhece de muito tempo, que é a gente faz uma máscara com. Isso daqui é um arranjo de falso de planta que vem uma bolinha, a gente tira, separa em duas metades e faz disso uma máscara, né? Então a gente em geral usa aqui, assim, né? Eu vou fazer uma coisa para vocês aqui. Vamos ver se eu testei hoje mais cedo com a Molly. Acontece isso daqui em termos de percepção visual, tá? Vamos ver se eu consigo. Ai, teve um jeito que eu consegui hoje, antes falando com a Molly. Agora sim não dá muito para visualizar, mas tem alguma coisa de você conseguir perceber fragmentos. Então, isso tudo que, por exemplo, que essa ideia que o Milton traz, por exemplo, a paisagem ser um fragmento, a gente consegue grifar ainda mais essa percepção de fragmento. Por exemplo, se a gente usa essa máscara, a gente, no melhor dos bons recursos, a gente consegue fragmentar ainda mais. Já é fragmento, mas a gente consegue, pela materialidade de alguma coisa, nos ancorar e ter a experiência do fragmentar ainda mais corporificado. Então, quando você usa isso como uma máscara e realmente passa um bom tempo fazendo exercício de estar olhando através dessa máscara fragmentada, ao mesmo tempo a luz incidir através da máscara e tocar a gente de forma fragmentada. Um bichinho pousar e eu perceber que alguma coisa aconteceu, mas eu não ver que o bichinho pousou, mas eu perceber alguma coisa. É, tudo isso vai corporificando de forma que isso que a gente tanto diz acontece de forma, né? Tô mais falando assim, a gente tem 1 milhão de possibilidades de recurso de materializar cada vez mais as coisas que a gente fala, né? É, e daí tem 1 milhão de possibilidades, e eu sinto que cada trajetória vai trazer, né, uma solução, uma tecnologia, um modo de existir materializando essas percepções de forma muito única. Para nós, no Grupo MEI, a gente trouxe através dessa máscara. Outros grupos e outras pessoas e outros trazem de outras formas. E, sei lá, eu acho isso um tesão, uma delícia, assim, da nossa prática e do nosso fazer, sabe? Como a gente pode ficar alimentando e criando isso e corporificando cada vez mais as percepções e vivendo mais intensamente assim essas presenças através disso que a gente fala, né? Tanto. Então a gente pratica, né? A gente pratica aquilo que a gente está.
por isso que eu sou tão fã também dentro do lugar poxa, como a galera da dança tem muito a oferecer, não só, né? Mas eu tô falando dentro do lugar que eu ocupo, que eu tenho ocupado, que é de como a gente pode oferecer mesmo, assim, esses lugares de criação de mundo onde a gente corporifica mesmo outras existências, assim, não sei. Sim, eu fiquei pensando, quando você estava falando, não lembro qual foi o, o acesso, mas me fez pensar nessa ideia da paisagem, que a gente tem uma impressão sempre de que ela está ali parada, mas que na verdade ela está se atualizando o tempo inteiro. Ah, lembrei o que foi que me deu isso. Foi quando você falou do braço, que você foi pegar e que teve o momento da surpresa, do tipo, o que é isso? Sei lá. Qual foi o braço que não reconheceu o toque e fez um, ai, algo estranho que não sou eu, tá aqui? Me fez lembrar que, tipo, nosso corpo também está atualizando o tempo todo, assim, e parece que eu ando numa crise com o tempo passando sobre nossos corpos, com envelhecer e tudo. E aí, na verdade, tipo, uma crise boa, assim, no sentido de uma percepção de que as coisas estão se transformando e que às vezes elas parecem as mesmas, mas elas mudaram muito. E restou um pouquinho. E isso que restou de pouquinho é suficiente para a gente preencher de toda a referência que a gente tem daquilo que já não é. Então, quando isso já está pronto para ser outra coisa e a gente reconhece, parece que tem um degrauzinho na rampa imperceptível e aí faz um pó, e parece que nos acorda de que aquilo está em movimento, tanto o nosso corpo como as paisagens. E aí fiquei pensando nessa fragmentação que a máscara nostálgica louca do 180 é, faz, que é tipo, parece. Sabe quando grafiteiros vão tem um plano do desenho que eles vão fazer num lugar absurdo e aí eles têm aquele plano de escala que é tipo eles fazem aquela grade inteira em cima do desenho e eles traduzem aquela grade para uma grade maior e, e transferem, né? Tipo em escalas tipo diversas. Esse desenho me dá a sensação de que cada isolamento desse, se a gente fizer, tipo, por meio dessa máscara, assim, a gente consegue ver micro atualizações desse espaço, que depois, nesse macro, é como se a gente estivesse tão íntimo dele que a gente não vai ter esse degrau, assim, não vai ter a surpresa do, ué, mas a sombra estava aqui, agora ela está ali, ou então, cadê aquela criança que estava brincando aqui? Ou, porque tudo ao mesmo tempo acontecendo, dá essa sensação de um ruído branco, assim, sabe? Sabe aquele tch, que tá absolutamente preenchido e tudo tá tão acontecendo que a gente neutraliza de volta aquilo, pra gente poder sobreviver, sei lá, e ter, tipo, acesso a essas profundezas que acontecem nossas. E, e aí eu acho, tipo, muito sensível, muito aqueles, né, que se autoelogia, mentira. Não, mas entre o MEI e o FTMM, eu acho que o flerte grande que tem é que a gente está olhando para isso, que é tipo, existe esse tempo frenético passando, e eu de verdade nem reclamo dele, eu adoro que a gente é muito louco e acelerado, tipo, eu tô bem feliz na cidade, mas ao mesmo tempo isso me faz refletir às vezes sobre meu Deus, o tanto de coisa que fica no meio do caminho porque não dá tempo, ou as percepções que a gente tem desse rastro, que é diferente de que se a gente isolasse assim, cada pessoa, situação, vida, sei lá, de uma paisagem. E aí eu acho feliz assim a gente não querer transformar, temos que viver mais lento, vamos parar e olhar no olho, que é meio, ai, entendemos, a gente tem que fazer isso, mas talvez a gente tenha que olhar no olho enquanto a gente corre, sei lá, mas, tipo, não é essa a questão. E, tipo, inclusive a gente pode ser que aqui entre a gente discorde do, eu acho mesmo que a gente tem que parar um pouco, ou então acho que o tempo acelerado é maravilhoso, mas, tipo, olhar para isso e se dedicar a, tipo, criar sobre isso, sabe? Seja escrever, seja gerar uma coreografia, uma percepção coreográfica. Eu fico muito feliz, assim, sabe? De sentir essa companhia. Tem uma coisa que te ouvindo, Fê, me lembra, eu sou muito movida por todas as falas
que eu vou, que eu falo de pessoas que eu admiro, assim, né? Seja uma fala dentro de um pós-espetáculo, seja uma fala pública, uma aula magma, enfim. E eu tive numa fala da Leda Maria Martins na Bienal de Dança, ano passado, e ela fez uma coisa tão bonita, assim, eu vou compartilhar, é, da minha maneira, de novo, né? Sempre assim. Que foi ela fica todo mundo citando aquela parte do livro dela do Performance do Tempo Espiralar e Poéticas do Corpo dela, que todo mundo cita, mas às vezes né, a gente fica citando porque tem um genuíno interesse nisso, mas às vezes para você experienciar aquilo que você cita tem um caminho às vezes, né? E daí fica todo mundo citando aquela parte do livro que ela fala no Corpo, Tempo, Bailarina. E é uma frase que tá rodando aí agora, né? E porque de fato ela é, né? Tipo, ai, dá vontade de ficar perto dessa frase, né? Só que eu acho que eu fui perceber quando ela falou assim, essa frase, o corpo não tem bailarina. Daí ela falou assim, olha para aquela árvore. E a gente tava numa arena e tinha uma árvore ali. E daí ela olhou assim, o que que acontece com essa árvore que tá perdurando no tempo? E daí ela fez um gesto que eu vou fazer aqui. Ela fez um gesto tão bonitinho que tava aqui assim, e daí ela fez um assim, bem pequenininho assim. E daí ela falou assim: é isso que eu tô querendo dizer quando eu falo no corpo, tempo, bailarina. Quando você pode perdurar no tempo, alguma coisa se transforma, alguma coisa acontece. É, é isso no corpo, tempo, bailarina, assim, coisas acontecem quando você perdura. E daí ela fala. E daí tá, e tem uma lógica sim de que não é sempre que a gente pode perdurar nas coisas. E é isso, vamos aí, vamos aí. É o famoso corre, né? Que a gente fica falando o corre, o corre, o corre, o corre. E tá, mas quando a gente pode perdurar, realmente a gente consegue perceber coisas que no corre a gente percebe outras. E vamos somando a percepção do corre, a percepção do que perdura. É, só que tem algo realmente que a gente consegue talvez mapear mais, descrever, sentir, é, até trazer enquanto memória. Eu sinto quando a gente perdura mais num tempo, ou perdura numa ação, né? Tipo, as pessoas da educação física já sabem disso, né? Para você, ou do Pilates, do RPG, né? Tipo, para você colocar alguma coisa num movimento, sei lá, se sua vértebra tá de um jeito assim e quer colocar em outro lugar, você precisa fazer uma movência que perdure no tempo para isso começar pro tempo bailarinar no seu corpo e a vértebra ir para aquilo. Então, assim, a gente já sabe disso, né? Tipo, é um saber ancestral, a gente sabe disso de várias formas, né? De que tem que passar um tempo fazendo ações e percebendo o que que isso vai movendo na gente. E não sei se eu falo. Agora que vocês viram, né, que eu saí da minha escrita, viram um outro tipo de fala. Tá menos apoiada, tá mais aérea, assim, mas é isso, assim. Esse talvez, falando pra Winnie, esse não seja, talvez isso que eu tô falando não é meu chão, é meu ar. Essas são as minhas nuvens. Não sei. Que mais? Eu tô ainda pirando nessa coisa da percepção e da sensorialidade, que eu acho que é o grande, enfim, é o grande rabinho aqui que a gente tem para pegar na mão e ver como a gente segue, né? Que é um grande desafio. Mas eu fico pensando muito do quanto isso se faz necessário por uma exposição demasiada, assim, sabe? De hiperestimulação. Porque eu fico pensando, eu estava conversando esses dias com um amigo arquiteto. E, a gente falou dele, inclusive hoje no começo ele, Gabriel, que eu sinto que a gente estava se perguntando sobre, sei lá, mesmo essa formalidade que se dá em dizer
esses prédios são lindos, quando a gente fala dos prédios antigos, né? Que estão no centro da cidade, como o centro é lindo, como... E assim, a gente pode ter inúmeros nortes quanto ao que a gente valida esteticamente, aquilo que a gente vai entender. A gente pode ou não entrar nesses pormenores agora, que eu acho que a gente talvez não precise nesse momento. Mas eu sinto que. Mas a gente pode, né? Mas eu sinto que tem uma outra coisa que no meio do caminho a gente foi se colocando, se perguntando, que é também sobre essas. E aí é o transcorrer do tempo mesmo, que vai trazendo várias outras questões, que é o quanto as nossas formações, as nossas capacidades de leitura sobre as informações que estão à nossa volta, elas também têm se perdido com o tempo, assim, né? Desde, sei lá, ele vai passeando pelos espaços, ele consegue olhar para as estruturas todas e me dizer. Esse prédio foi feito mais ou menos em 1920, esse daqui foi em, sei lá, 70 e poucos, esse aqui foi 50, essa casa tem trechos disso, tem trechos daquilo, tem referências de vários tipos, enfim. O jeito que ele olha para o contexto arquitetônico é sempre carregado de história, porque sempre tem referência de onde veio, referência de onde foi e o que está acontecendo. E a gente vive, de novo, eu lembrei de várias vezes que a gente conversa sobre o Medianeiras, né? Que é um filme que a gente volta e meia fala que tem tudo a ver com essas coisas. Que tem a ver com essa bizarrice, inclusive, do nosso mapa dispositivo arquitetônico e urbanista, assim, né? Que ele vai segregando em todas as escalas e vai essa lógica do dinheiro, assim, né? Ela vai de fato atordoando e se sobrepondo e gerando outras escalas de composição, e aí eu só posso falar do nosso contexto brasileiro, latino-americano, que daí tem ainda toda uma perversa camada de naipes de colonizações e referências nesse sentido, assim, também, que a gente não pode perder de vista, mas eu tô falando tudo isso porque eu sinto que a gente foi desensibilizando e desafinando um pouco o nosso material sensorial, porque virou um campo muito opressor também. A gente está submetido a muitas coisas, porque a gente está desde os arabescos que fazem, sei lá, o teatro municipal está nos termos em que ele está, até aquele chão liso, esquisitíssimo do Vale do Agabaú, que está agora com aquelas fontes, que sei lá, com aquelas luzes, e as árvores que estão. Eu fico pensando num cenário muito curto, se a gente deixa uma vista assim, não tão ampla, a gente consegue traçar cenários muito diversos, com sons muito diversos, com sensações sinestésicas e ao toque muito diversas. Isso se a gente olha só para o que está dado como estrutura material daquilo, né? Se a gente começa a atravessar isso também com os aspectos políticos, sociais, orgânicos, emocionais, que isso tudo está gerando, imprimindo, a gente chega em outras escalas, assim, que eu acho super atordoantes. Mas eu fico me perguntando muito, eu continuo com a coisa desse campo em disputa, né? Porque é isso que a gente vai fazer também, né? A gente está querendo imprimir nesse espaço público, e aí estamos falando de São Paulo, uma ação num determinado tempo que está gerando essa disputa mesmo, assim, a gente está querendo trazer contextos outros, quer bagunçar essa paisagem, a gente quer ser paisagem, mas quer também interferir na que já está dada. E quando, sei lá, quando eu fico pensando nisso tudo, quais serão as artimanhas e os artifícios que a gente vai criar também aqui no meio do caminho para a gente, através de um campo áptico sensorial, convidar e convocar a ampliação dessa sensorialidade, gerar algum grau de dissonância nessa lógica, né? Para a gente poder começar a tentar achar outras, que então, de alguma forma, pode ser também opressivo, ou pode ser também indigesto, pode ser que gere também um desconforto nessa relação, mas que é isso, né? Que não rapidamente seja anulado, assim como todas as outras informações que a gente tá, porque tô dando toda essa volta, porque hoje, inclusive, foi um dia que a gente foi revisitar todos os lugares que a gente estava imaginando que pudesse acontecer a ação, e aí é muito doido, porque num trajeto relativamente curto, assim, no centro de São Paulo, é, sei lá, deve ter dado uns 10, 12 quarteirões, é como vocês chamam aqui, né? Que a gente fez de passagem, o tanto de possibilidade de chão
diferente. Tô falando só do chão, de chão diferente que a gente passou, já virou um negócio assim enlouquecedor. Quando a gente passa, então, entende a lógica dos prédios, quando a gente vê os vãos, quando a gente vê luz e sombra, aí a gente começa a entrar num contexto infinito real de possibilidades. E é gostoso lembrar que é um infinito real de possibilidades, porque a gente passou por ruas que a gente passa muito. E quase Nossa, nenhum dos dias que sim, eu tô passando por elas, eu tô olhando pro chão e pro quanto ele mudou a cada 10 metros. Nem isso, assim. sim. E essa ideia dessas territorialidades, assim, tipo, que se, sei lá, que elas quase se anulam, assim, é muito. é- eu não queria falar violento, porque parece que vem um termo meio, ai, nossa, é agressivo. É agressivo, é tipo truculento, mas não é exatamente uma violência, porque tem sei lá, uma ideia de permissibilidade, assim, outras. Mas é muito doido ver, por exemplo, tipo, caminhando por esses caminhos aí, que a gente estava com uma ideia, talvez, anterior à pandemia, sei lá, fazia muito tempo que eu não passava por alguns lugares ali do centro, o quanto transformou e essa transformação, às vezes, ela gera um afeto que dá um, ai, eu queria. Nossa, tá rolando tipo um churros aqui, desculpa. Eu queria um respeito com esse predinho tão carinhoso e lindo com ele, não sei o quê. Mas tem uma obra absurda acontecendo aqui na frente e tem um tapume na frente do predinho fofinho, sabe? E aí essas invasões assim e reconfigurações do espaço, às vezes elas são irreversíveis, assim, sabe? Tipo, alguns desses espaços que a gente passou se transformaram de uma forma que eles não voltarão a ser o que eles eram. E que, às vezes, é por uma evolução de um trecho daquela paisagem, que ficou tipo um elefante ali, tipo, pof, lindo, e o resto meio abandonado, assim, nitidamente abandonado logo do lado. E às vezes é só um trecho que as pessoas não ligam muito e que ele tem sim a beleza dele, mas que vai gastando e vai gastando. E talvez, sei lá, outras galeras que estão começando a dançar agora, que estão interessadas com arquitetura, estão fazendo um rolê que a gente fez há 10, 15 anos, estejam, tipo, conhecendo essas novas paisagens e não tenham essa referência doída que eu tenho, às vezes, de, essa paisagem se transformou, assim, sabe? Seja, ué, essa paisagem é essa. E aí partimos daqui, assim. Não sei, desculpa, eu atravessei, tipo, porque eu fiquei pensando sobre isso um Não, pouco. gente, a gente está conversando. É, eu fico achando curioso, assim, de ouvir vocês, porque eu fico de novo, porque a gente, esse encontro com o material que o Milton Santos traz para mim é de uma riqueza sem tamanho, assim. E daí é isso, né? Se ele fica falando tanto da força, né, de uma dessa paisagem que já está colocada cristalizada, mas ela também não é uma totalidade, ela é um fragmento. Só que a gente tem, né, e daí eu fico investigando e instigando a gente entender que a gente tem agência em relação a essa paisagem. Eu fico sentindo que é isso, assim, em algum momento tem um momento que, quando a gente para reparar, dá para perceber quem teve mais ou menos agência num lugar. Nitidamente. E daí eu só me pergunto por que que a gente acha que tá tudo bem em alguns tais terem mais agências do que outros tais. E porque dá pra ver, e dá pra ver que é uma agência muito bem elaborada. Só que ao mesmo tempo tá lá a agência da água, da chuva, né? É um exemplo muito, 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 muito batido, mas é real, né? Tipo, a gente vive num país tropical. As águas, não importa o quanto os arquitetos queiram ser modernistas, até o talo, a água vai infiltrar, vai brotar uma plantinha, vai brotar. Quer queira você ou não, as coisas têm agência e não é só a sua agência em relação a esse prédio. O sol vai bater e vai rachar o tal do cimento que você queria que ficasse preso no concreto armado. É, e daí eu fico achando, dentro do que eu gosto de fazer enquanto criador e artista,
bora agenciar coisas, então, também, assim, sabe? Em coletivo, porque, né, muitas questões de fazer isso na sociedade como está hoje, nesse território em disputa, que a gente sabe que é uma disputa que chega a ser uma disputa que chega na gente, né? Umas pessoas mais, outras menos, mas chega. Mas vamos agenciar coisas também, porque a sensação que eu tenho é que é isso, assim, forças estão atuando frente a vários lugares e a gente tem capacidade de coletivamente, em ações artístico-políticas, agenciar outras forças nesses lugares e a gente vai deixar a memória ali, a gente vai é, transformar, a gente vai perceber as transformações, né? Isso que você falou, tipo, quando você passa muito tempo pesquisando num lugar, é muito legal. Você percebe quando o chão estufou, quando a pedra saiu, quando a árvore já levantou aquele ferro que estava em volta dela. Você vai percebendo tudo, assim, né? E aí é um mapeamento da sua própria pesquisa, de si, daquele lugar, aquilo fica, tipo, né? Essa ideia de corpo-paisagem, né? Tipo, você percebe você, que percebe a paisagem, que percebe você, que percebe a paisagem, que percebe você. É muito gostoso, vira realmente uma noção de de observação e percepção muito aguçada, eu acho. Eu acho muito aguçada. E às vezes, só voltando para uma outra coisa que também diz respeito ao meu afeto, às vezes o que eu gosto de perceber quando eu tô caminhando na cidade, quando eu não tô no exercício do corre, é muito engraçado. Às vezes eu não gosto do prédio em si, eu gosto do que o tempo fez com o prédio. E daí eu vejo que não tem tanto, não, eu não tô dando tanta trela pro arquiteto, para arquiteto, eu tô dando trela pra ação do tempo, assim, sabe? Tinha umas épocas que eu gostava muito de ficar tirando várias fotos de fissuras, de mofo, de várias coisas, assim, quando era bem nova, assim, que eu já vi que também tinha esse negócio, tô gostando de ver o que transformou, assim, sabe? De ver essa vida passando, assim, sabe? E isso, quando o Milton fala da da paisagem já morta, né? E que a gente que vai dando, né, tipo, vida para ela, eu fico instigada em continuar olhando para qualquer lugar da cidade quando a gente pode, quando em coletivo, quando em bando, fazer isso, assim. E não sei, assim, e esse negócio que a Molly traz de gerar, né, uma situação para a cidade. É gerar uma situação para a cidade, mas a gente sabe que tem muita gente que botando o pé para fora de casa tá sempre gerando uma situação. Então, bora fazer isso e vamos fazer isso pensando quais são é, as situações que a gente vai criar. Isso da gente fazer também em bando, em coletivo, eu também acho legal, assim, por muitas vezes. De novo, é muito óbvio o que eu vou dizer, né? Mas dada a vida como a gente está agora, a gente é um pontinho, né? Andando de um lado para o outro. E quando a gente pode não ser só um pontinho andando de um lado para o outro, coisas acontecem. E a oportunidade de fazer isso veiculado a um projeto artístico, eu sempre fico interessada em pensar a cidade através de projetos artísticos. Não achar que um plano urbanístico se dá apenas por uma canetada num papel, sabe? Eu fico muito, muito, muito interessada em pensar isso. E aí, óbvio, com as negociações necessárias, a partir de um coletivo que vai negociar como se sente, a partir da percepção muito singular que cada pessoa vive em relação àquele lugar, àquela cidade, as forças contrárias e favoráveis. E aí a gente ir discutindo, assim, sabe? Eu acho que, sei lá, fazer meltdown é fazer um plano urbanístico com, com as pessoas que estão assim, juntas, assim, e negociando e falando sobre as suas percepções. Na humildade, no tamanho que a gente tem, né? Mas eu acho que tem algo aí, assim, me interessa. Sim. Eu fiquei pensando na atualização também.
do que é o Meltdown, né? Porque ele veio, tipo, Hoje a gente estava ali no primeiro encontro e a gente se deu conta que faz 6 anos, possivelmente, quando a gente começou ali a fazer esses experimentos em grupo. E, tipo, então a elaboração talvez tenha uns 6 anos e meio, assim, que a gente ficou, tipo, ali um tempo maturando a ideia e tal. E aí eu sinto que as estratégias, inclusive, que a gente desenvolveu de 6 anos para cá, são outras, assim, né? E aí dá uma sensação de que se hoje a gente não tivesse nunca pensado no Meltdown, a gente fosse pensar em algo que fosse do tipo, e se a gente, sabe, isolasse uma parte de algum, sei lá, não sei se necessariamente seria essa parte que a gente ia pensar ou as relações que a gente fez com o material coreográfico e o estado político que a gente estava na época. Eu sinto que de alguma forma a gente não respondeu essas questões, mas um pouco a gente já amadureceu em cima delas. Algumas a gente já tirou, deixaram de ser questões, outras surgiram no meio do caminho e transformaram tudo, sabe? E aí dá uma sensação de que dá uma vontadinha enquanto criador do Meltdown de pera, vamos ver se é a mesma coisa ainda? Tipo, não sei. E aí no fim, bem de forma prática, a gente tinha um desejo de uma segunda etapa ali na elaboração que a gente nunca fez. E aí essa segunda etapa a gente finalmente vai conseguir fazer um pouco agora, mas ele já está transformado, ele já não é a segunda etapa que a gente pensava ali atrás. E ele transforma completamente, inclusive, possíveis expectativas que a gente tinha em 2020, 2019, como uma obra final, como sei lá, talvez seja mais um corte para daqui a pouco a gente lapidar de novo e achar o que ele é. E, e eu fiquei pensando, tipo, assim como, sei lá, esses prédios que você não dá a menor trela pro arquiteto, que você pira mais sobre a ação do tempo, sobre eles, assim, eu fiquei pensando que eu me interesso muito em olhar, acho que daí porque eu não sou arquiteto e estou mais tranquilo com esse lixo que fica no espaço, que é do tipo, antes eu também tinha um desejo muito forte pelo que passou, pelo que está impresso, inclusive arquitetonicamente, como algo gasto e tal, e que dá uma pista de que tem um tempo que está ali, porque acho que eu não tinha esse tempo. E hoje não é que eu tenho tanto, mas eu tenho o suficiente para conseguir reconhecer uns cacos que ficaram. Dá uma sensação de que quebrou-se parte da arquitetura e algumas partes ficaram. E não é tipo Casa das Caldeiras, sabe? Que é, quebrou e ficou lindo, sabe? Não, é tipo, quebrou e ficou ali. E aí quebrou, o que eu tô dizendo não é nem do tipo ruínas. Às vezes são umas casas que existem e que estão no meio de uns prédios espelhados e tal, e que não é a casa romântica da senhorinha que não quis vender. É uma casa que foi feita, talvez, no final dos anos 80, começo dos anos 90, numa entre safra de modelo artístico, arquitetônico da cidade, sabe? Numas resoluções, às vezes, de país de terceiro mundo, que era do tipo, precisamos construir essa casa só para se proteger, não porque é para ser uma construção arquitetônica. E, e aí, eventualmente, aquilo fica, e parece que talvez ele não tem um valor, ou os donos, eu não sei o que acontece, assim, sabe? Aí ficam esses imóveis parados no tempo, e eles parecem que nos dizem do tipo, oi, eu sou de 1980, o outro diz, oi, eu sou de 1960, e é meio parte dele, é uma ruína daquilo, e aí o que antes para mim era uau, de onde será que vem tudo isso, e esse tempo que parece que passou aqui, virou tipo checkpoint, assim, sabe? Do tipo, eu lembro dessa época que tinha esse portão de alumínio. Eu lembro, sim. Ou construções específicas do tipo, teve nos anos 2000 um boom do açaí em São Paulo. E aí todos os lugares era açaí, 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 ai. E aí, tipo, todos os lugares eram roxos e com umas madeiras, tipo, colocadas, mesmo que, tipo, só a parte da frente da madeira para dar aquele look cocô bambu, assim. E aí, tipo, alguns não deram certo, e aí em seguida não viraram nada, e eles são ruínas do açaí dos anos 2000, tipo, dados pela cidade, assim, sabe?
E aí, esses tempos eu assisti aquele filme que é fenomenal, Retrato Fantasma do Kleber Lourenço. Não, não, olha a boca. Como é o nome dele? Nossa, do Kleber Mendonça. Kleber Mendonça, obrigado. Kleber Lourenço é o bailarino. Que ele fala, tipo, sobre isso, sobre essas transformações, a coisa que ficou ali no espaço, as transformações que a gente está muito atento sobre elas, assim. Mas aí ele deixa uma pista no final que parece tipo um. Se liga aí, galera. Que é tipo a quantidade de farmácia que tem em São Paulo, ou tipo, talvez no Brasil, assim. Tipo, um boom que é maior, muito maior do que o açaí, que é muito maior, talvez, do que a igreja evangélica, porque evangélicos e não evangélicos vão frequentar aquilo, porque vão ali comprar alguma coisa na urgência. Então, eles parecem que são, tipo, construções novas de extrema importância, que ninguém vai desconfiar do tipo, ah, é uma farmácia aqui que inútil. Não, ela é maravilhosa, que bom que ela existe aqui, né? Pode ser que eu precise dela a qualquer momento. Só que daí chegou uma hora que virou, tipo, ruas e ruas dessa construção, que eu fico pensando, daqui talvez 20 anos, talvez tenha essas ruínas de novo dessas farmácias, então, junto com os açaís, junto com a construção dos anos, sei lá qual, assim, tipo, meio que parece que as pessoas que estão no controle financeiro disso param de olhar para isso e falam: esse novo lugar aqui, como uma lógica joguinho de exploração de território, assim. Ah, explorei tudo aqui, agora eu vou aqui. Ah, explorei tudo de novo. E aí a gente vai tentando, às vezes, tipo, achar beleza nisso. Ah, a gente transforma uma ruína louca em um centro cultural, que às vezes é útil. Isso assim, né? Tipo, depois de sofrer muito, porque as pessoas preferem, às vezes, ter aquilo em ruínas do que transformar numa coisa dessa. Enfim, eu fico pensando nesses cacos, assim, arquitetônicos que nos acompanham, assim, sabe? Tipo, E que você colocou, né, Fê? Tipo, tem muito mais a ver. Nem, às vezes nem tem mais tanto a ver. Isso é uma outra coisa que eu também vou pensando e quero estudar mais. Nem tem tanto a ver com o aspecto arquitetônico e urbanístico, tem a ver com esse aspecto financiarizado, né? Tipo, a gente vive um processo de capitalismo financiarizado, tipo, extremo. E daí, essas transformações são muito. É que nem o. Você vê o dinheiro, né? Você vê o dinheiro, você visualiza o dinheiro, você visualiza as urgências daquilo que vai ser o lucro, né? Você visualiza o. De repente você só vê dinheiro. Você olha para a cidade, você só vê dinheiro, né? E dá para ver muito. É isso, né? Quando, por exemplo, Danilo Patzdorf fala sobre, tipo, a farmocultura, tipo, esse negócio de lidar com a farmácia. Você visualiza a farmácia ganhando importância num bairro, de coisas assim de noite para dia. E daí você visualiza, a gente visualiza, né? Essa roupagem financeira, delírio, que a gente vive o tempo inteiro, assim. E é bastante coisa, tipo, eu acho assustador. E ver os cacos também, eu acho. Ah, ficam camadas e camadas de financiarização da paisagem expostas ali, né? É muito. Sei lá, não sei dar um, é muito, muito. É muito, 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 muito. E daí, dentro do. Eu fico pensando também, isso é outra coisa também, eu fico pensando dentro da escala, né? Especialmente voltando para a ideia de São Paulo. Essa ideia de escala da gente tá numa relação de escala muito, né, distanciada, por exemplo, desse arranha-céu. É, é uma percepção muito que a gente convive com ela por muito tempo, né? Tipo, todas essas coisas parecem ser sempre muito maiores do que nós. E, e daí eu fico, de novo, tentando, pela política de criar mais vida e não mais morte, eu fico pensando, então, como é que a gente faz, assim, sabe, para se posicionar em relação a essas escalas sobre-humanas, né? Essas escalas Marvel de existência. Tipo, é, então, como é que a gente faz, assim, né? Tipo, para
continuar olhando pra gente num, ah, com menos sensação de estar, tipo, perdido nessa paisagem, sabe? De novo, eu volto a falar, tipo, agência, vamos agir, assim, em relação a isso. Quando a gente puder. E depois, uma outra coisa que eu ia dizer, né? Isso não quer dizer que a gente tem que ficar o tempo, né? Não é uma. De novo, não é totalizante, né? Isso não quer dizer que a gente tem que ficar 24 horas na rua, não. Tipo, teve uma coisa que a gente do grupo meio fez, que depois de muito tempo também vivenciando várias experiências de rua, a gente já entendeu que muita coisa de rua já estava muito corporificado e a gente fez um trabalho que é o Babilônia, que é totalmente dentro do espaço cênico, mas eu acho que a gente encarnou a cidade, tipo, muito fortemente, assim. Então dá para materializar e trabalhar essas matérias em qualquer formato, com qualquer materialidade que a gente quiser, assim, né? Não é necessariamente só na agência, na rua que isso acontece. Tem 1 milhão de possibilidades, né, da gente estar discutindo isso e fazendo isso através da dança, que é o foco aqui que a gente está falando, né? Não sei. Não, eu tava pensando agora, eu sou doida das palavras, né? E aí várias vezes elas me pegam, eu dou umas voltas e caio nelas de novo, assim. E aí você voltou pro arranha-céu e eu volto também pra ele, volto pra ideia do concreto armado, assim. E fico pensando no quanto a gente, quando tenta significar, né, de alguma forma traduzir uma sensação, uma expressão sobre objetos, né, sobre matérias e materialidades, a gente acaba usando impressões ou sensações humanas bem humanoides para tentar colocar, né? E eu acho muito curiosas as escolhas, porque a gente não está dizendo que um arranha-céu a gente podia chamar de um toca-céu e não um arranha, sei lá, né? Mas a gente usa uma expressão muito específica, que eu acho que também diz na hora em que surgem, tô aqui especulando porque eu não fui atrás disso, né? Mas eu tô imaginando os primeiros arranha-céus gigantescos que me ocorrem, assim. Vem uma coisa meio Manhattan Metropolitan, sabe? Uma coisa metropolitana meio escrota, assim, com aquelas, com pontas. E aí eu acho que talvez dê mais a sensação do arranha-céu mesmo. Né? Tô pensando, sei lá, Empire State Building, em coisas do tipo, assim, que são uns negócios e aí tem aquelas pontinhas mesmo, assim, né? Ou mesmo a ideia de um concreto armado, ele precisa estar, tipo, plá, sabe? Eu imagino ele, assim, meio tanque de guerra, assim, sabe? Ele precisa ser largo, ele precisa dar sustento, ele precisa subir coisa. E eu fico pensando que é isso, né? A gente usa a gente como referência para poder nomear um negócio, que é uma forma de tentar construir, adensar uma informação para parar de se relacionar com ela, no fundo, né? E eu acho curioso que quando a gente está lidando, então, com essas estruturas arquitetônicas que também falam muito dessa relação de poder instaurado na base da nossa relação de tudo, assim, a gente está supostamente usando humanoides, né, como referência de algo, mas que no fundo, quando você está falando agora desses volumes, desses tamanhos, eu adorei a escala Marvel, assim, realmente ela coloca a coisa em outro lugar. Tem uma coisa que eu acho muito linda de pensar daí do outro caminho, que é quando foi que a gente parou de ter o humanoide como parâmetro real da experiência do que a gente constrói. Porque a gente. E aí, não, eu definitivamente eu gosto desse caos urbano e eu gosto desses cacos. Eu tenho uma relação muito ambígua com isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô lá mergulhada nas práticas orientais, que entende o próprio corpo como paisagem, como rio, como floresta, como terra. É muito doido pensar que eu estou fazendo esse paralelo e que eu gosto desse caos gasto, e especialmente eu me mantenho ainda trabalhando e vivendo em São Paulo, porque essa gastura, de alguma forma, ela me implica num grau tal que eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa com isso, assim. E é isso, né? Esse agenciamento muito profundo, talvez também por ter crescido numa paisagem que era muito outra e muito mutável, né? Eu cresci na beira da praia com duna, com mar, com pedra. E assim, a minha paisagem nunca era a mesma. Eu nunca chegava no mesmo lugar a partir do mesmo trajeto. Ele sempre tinha que ser modificado mês a mês, pelo menos, assim, né? Então, a minha relação com essas coisas sempre foi muito outra.
E aí tem essa gastura, esse caos, que de alguma forma ele me implica a querer agir sobre ele também, assim, que eu sinto que a natureza às vezes não me exige tanto que eu haja sobre ela, porque tem tanta coisa acontecendo já nela que eu nem saberia por onde começar, eu acho. Ou a gente é um pouco extensão uma coisa da outra. E eu já estou agindo e me transformando, e sendo transformada, e contextualizando, enfim. Que eu sinto que na cidade tem dinâmicas muito opressivas, assim, né? Para minha relação, pelo menos. E aí eu tô dando mil voltas, porque tá mesmo caótico aqui para mim, assim. Mas eu tô pensando muito no quanto esses trabalhos talvez sejam tentar recobrar o humano enquanto parâmetro de medida de volta, sabe? Que é o quanto a gente consegue ver real, o quanto a gente consegue perceber, para poder, de repente, a partir dessa, que é voltar para a coisa da sensação e da sensibilidade, da percepção que você estava trazendo, né? Eu voltei para esse assunto, tô aqui obsessiva. Mas que eu sinto que é muito. Não sei, pode ser uma outra forma de ir buscar esses materiais, é redescobrir os parâmetros humanos, real, assim, que a gente tem condição de ver, de ouvir, de perceber em metros, não em quilômetros. A gente tem condição de lidar com essa materialidade numa escala que é muito menor. E nem tô falando disso porque eu sou pequena, mas assim, mesmo as pessoas muito grandes, tipo você, não vão ter condição de lidar com noção de luz, de volume, de som, nos termos em que está dado, assim. E aí, como é que talvez a gente repensando os nossos parâmetros, a gente possa trazer elementos para essa relação com a cidade que possam começar a convocar outro uso mesmo, né? Dos nossos corpos, dos objetos, do contexto, assim, sei lá. Já achei. Nossa, não, Molly, isso me. De novo, gente, eu sempre me apoio nas coisas que eu tenho visto, especialmente essas semanas que passaram, que eu vi muita coisa boa. Eu fui na fala do Achille Membe, eu não consigo nunca pronunciar o nome dele. Na MIT, na segunda-feira passada. MIT é a Mostra Internacional de Teatro. E, e daí, isso que você está falando, né, da gente talvez voltar para entender o tamanho das coisas, eu fico sentindo que, em termos de produção das coisas, quando em algum determinado momento da fala, ele fala assim: nossa, socialmente a gente construiu uma historicidade. A gente não, né? Ele não. Né? Ele não. Ele resistiu à construção dessa historicidade, sempre, né? Mas, nomeadamente, as pessoas brancas, enfim, enfim, todos os herdeiros, tacatá, tacatá, lá, 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 ficam criando uma narrativa de expulsão da gente em relação ao lugar onde a gente está. De expulsão da própria ideia de terra, né? Tipo, a grande corrida é a corrida para a Lua, né? A gente. E aí fica criando essa monumentalidade, desde o aspecto de uma ideia de ir para a Lua até a monumentalidade em aspectos arquitetônicos. Tudo ficou demasiado gigantesco. Como se a gente tivesse um imperativo, e a gente tem, né? Um imperativo de sair, de explodir, de acabar, de destruir. E daí ele vive falando, gente, vamos partir da perspectiva de que só tem esse lugar para a gente viver? Vamos, né? Básico, do nosso tamanho, do tanto que a gente consegue cuidar. E daí bota em xeque, assim, para mim, esse lugar da monumentalidade, das escalas que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue se relacionar, que a gente não consegue visualizar, que a gente não tem mais empatia pelo que acontece com qualquer outra coisa que acontece do outro lado do mundo. E a gente fica forjando uma ideia de que a gente está sensibilizado por isso e não estamos. Porque a gente está dessensibilizado. E daí sim, daí eu acho que sim, olha, ressoa isso em mim quando você fala de um certo cuidado para cuidar disso, assim, sabe? Ressoa bastante. Ah, é feliz, né? Saber que a gente vai seguindo interlocuções que seguem. Nisso eu fiquei pensando que tem várias falas aqui
no chat, que eu acho que tem a ver com repercussões disso que você falou. Eu acho que de repente eu posso ir falando nelas. Se algo tocar, a gente segue também desmoronando, talvez, mas vai reconstruindo esses mapas aqui que a gente está fazendo. Tem uma fala aqui da Winnie, que em um momento ela falou, fiquei borbulhando com essa ideia que a Carol trouxe de concreto armado, ó, ela também. No corre a gente tá sempre armada, né? Então como é que a gente derrete sem desmoronar? Aí ela tava falando da experiência dela. Hoje eu fiquei bamboleando só com 5 minutos de derretimento. Abriu-se um conflito com a resistência da armadura, a forma, a concretude de dentro e de fora. E a vontade de entrega ao chão, a ansiedade, a circunstância. E aí ela encerra dizendo que tá amolecida com esse papo. Que eu acho que tinha a Eu ver com fiquei você inteira falando da... arrepiada quando você leu agora. Me É arrepiou toda. bonito. Que bom. É muito bom quando que a gente vai falando e pensando, conecta com as experiências que as pessoas estão, assim, né? Deixa eu ver. Aí a Juliana Lima. A Júlia. Nossa, por que eu chamei Juliana aqui? Eu acho que eu juntei tudo aqui. A Júlia Lima trouxe também essa frase aqui, que é um exercício de sensibilizar as percepções da corpa, dar poder para o desconhecido, para o mistério, relembrar que cada célula tem consciência própria por si só. Eu acho que a gente estava falando bem disso, da coisa das sensibilidades, assim, né? E acho que tem tudo a ver mesmo com esse caminho. Aí o povo tava falando, a gente tava falando depois desses terraplanismos, né? Eu tô zoando, mas que vai lá e maceta o Engabaú da pior forma possível. E ela vai falando disso, né? Do quanto esse projeto foi tirando tudo que era arborizado antes. E aí a Júlia Iwanaga veio trazendo justamente esse agenciamento das águas e a rebeldia delas e o quanto isso fica faltando nesse contexto. E a Júlia Lima trouxe o quanto as coitadas das árvores que continuam ficaram literalmente num quadrado, num metrinho quadrado, e o quanto essa paisagem representa muita coisa do que a gente está vivendo aqui, né? Um quadradinho furado no concreto. Ai. Acho que são Mas você experiências sabe, só de... ressoando uma coisa do líquido, eu anotei também uma outra coisa aqui que eu acho bonito, que esse derreter de vocês do meltdown também é um poder pensar esse líquido, se tornar irmã e irmão das águas pode ser um bom lugar pra gente, eu acho. E eu acho que o meltdown já tem essa beleza de pensar isso. Que mais? Tem mais comentários? Vamos ver. Ah, a Júlia Lima contou de uma experiência que ela teve também no final de semana, que ela foi no Sesc Itaquera com o pai dela, e tinha uma atividade que era numa parte do parque proibida, entre aspas, assim, que era um parquinho feito por um artista inspirado no Castelo rá tim E que ela disse que ela ficou emocionadíssima, querendo subir em tudo, mas o lugar não pode ser usado por não atender às medidas de segurança atuais. E ela falou: aí tá lá a obra abandonada e proibida, uma arquitetura incrível, uma paisagem emocionante, mas que tá ali separada da gente, assim, né? Que eu acho que é isso, né? A hora em que a gente vai perdendo, a gente vai perdendo o porquê do que a gente faz, gente. É muito louco. Quando a gente vai monetarizando e transformando as coisas nessa lógica, a gente vai perdendo de vista para que servia aquela obra. Provavelmente essa figura pensou que era para as pessoas poderem andar e se mexer ali, sei lá, interferir, se relacionar com aquele troço, e de repente não pode. É o famoso não pis na grama, né? Tipo, oi, oi, é aqui que a gente tá, no não pis na grama? Ah, ok, a gente tem muito trabalho pela frente. Não, total, porque, gente, não pise na grama é para matar a pessoa, né, gente? É isso, é exatamente isso, né? O que tá importando aqui dessa construção, né? Sei lá, eu acho que a gente tá com muita coisa para pensar, é uma delícia essa conversa. A gente um pouco tá chegando no fim do nosso tempo, então também vou dar aqui uma atiçada em todo mundo. Se vocês quiserem fazer pergunta, cabe. Se quiserem contar experiências, cabe ainda. A gente ainda tem um restinho de tempo, mas eu acho que já foi. Nossa, muita coisa, muita informação, muito lugar para a gente vasculhar, assim, muita paisagem para a gente experienciar interna e externa, assim, saindo do clichê de usar o termo da paisagem aqui, mas é porque eu acho que realmente
parece que trilhou outros caminhos do pensamento aqui, inclusive. Então, vai passear por outros lugares agora, o que a gente tem para fazer. E achei muito maravilhoso que, sem a gente conversar e fechar sobre o que seria a conversa, de alguma forma a conversa de hoje nos leva bem para a conversa de amanhã, assim, né? Que eu tô pensando que você pegou muito a fala do Milton Santos e amanhã o Gustavo, que vem falar conosco, né? O Gustavo Tesser, amanhã às 10 da manhã, ele é geógrafo. E não à toa ele está muito interessado em entender justamente a paisagem enquanto um lugar de movimento, assim. E aí, por isso, ele foi estudar dança porque ele estudava geografia. E eu acho maravilhoso esse Tá caminho. vendo como é É muito lindo? inusitado. Eu fui lá buscar a geografia, ele veio buscar na dança, eu acho isso maravilhoso. Eu vou assistir amanhã. Venham, venham. Mas eu sinto que é muito lindo pensar que a gente não. É isso, né? Eu tô cada vez mais tranquila de confiar na sensibilidade das escolhas, das tramas e das proximidades, assim, né? Porque a gente não combina, mas uma coisa vai ligando a outra, e eu acho que é porque a gente tá muito afinidade mesmo, assim, olhando para lugares muito vizinhos, então, obviamente, nos ocorreu chamar vocês, e não à toa vocês vão falar de coisas que a gente já tá aqui de alguma forma fervilhando, mas que agora parece que vem com mais propriedade, com mais, sei lá, com mais rigor até, mas o rigor no melhor dos termos, sabe? Com poder, sei lá, verticalizar e mergulhar com mais condições mesmo, assim. Me dá um pouco a imagem de pisar na grama de mão dada, assim, sabe? Que é meio, eles estão dizendo que não pode, mas a gente tá precisando fazer isso, então a gente vai de dois aqui para ver se caminha melhor ou se gera um pouco mais de oposição a esse contexto, sei lá. Mas enfim, só posso agradecer muito, muito a sua disponibilidade, a fala incrível e a gentileza e a vontade de seguir nessa conversa que vai ficando um atravessamento muito doido aqui, mas que foi muito delicioso, muito prazeroso. Muito, muito obrigada, assim. Ah, já tá no. Super. Fala, Fê, fala. Não, era isso, super. Falei. Ah, já tá nos agradecimentos finais, né? Não, Ah, não é. Tô falando do super não, só para não atravessar você, nananã, não, mas tipo, lógico. ai, É que eu fico com uma sensação, eu tô tão aquecida por dentro. E é tão bom, não sei. Obrigada pela oportunidade de me fazer pensar essas coisas todas de novo, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Fico pensando que é muito bom também ter perdurado com o Meltdown, assim, dessa maneira. Agora, assim, conversando nesse formato, eu quero dizer que eu vou acompanhar no que eu puder, o que vocês estiverem fazendo dentro do laboratório. Eu pedi licença para o Fê e para a Molly para quando der dar uma passadinha, ver. É, eu fico super curiosa para ouvir as percepções todas de tudo que vocês vão criar e inventar nesses próximos dias. Gente, só tenho a agradecer muito, assim. Olha, para uma primeira fala, estou muito feliz, assim. é, É, é isso, né? A gente já fazia isso de uma outra forma, né? Daí aqui foi só ganhar mais ampliação das coisas que a gente já tem falado por tanto tempo. Para mim é importante dizer também, gente, as referências. Joyce, Bert, Se a Cidade Fosse Nossa, Racismos, Falocentrismos e Opressões nas Cidades. É uma super referência. Se vocês quiserem, o vídeo que eu me apoiei muito para falar sobre a ideia de paisagem de Milton Santos é só colocar no YouTube Milton Santos Fala USP 1995. Tem lá a fala para vocês mesmos tirarem as percepções de vocês, e se quiserem estudar. Outras coisas que eu citei, né? Deixa eu ver. Citei a Leonora Fabião, uma artista carioca, performer, professora, pesquisadora. Tem bastante material dela também em escrita e em vídeo. Citei o Grupo Meio. Quiserem buscar a gente lá, tem o nosso site, Instagram, trocar uma ideia com Everton, Yolanda ou eu, ou Maria.
por favor, vamos trocar. É, e quem mais? Ah, citei o Eugênio Lima, depois que coordenou a conversa Diálogos Transversais lá na MIT, depois do espetáculo do Wellington Gadelha. Não sei se vai ter a transmissão da conversa em si no YouTube, mas eu vi que o pessoal da MIT estava lá na parte de registro, estava trabalhando bem. E Akile Membe tem o vídeo já também da fala dele na MIT na aula Magma. Tem já, tá no YouTube. Coloca lá MIT. Enfim, todas essas coisas são, né, de acesso e é isso, para não deixar de falar todo mundo que eu citei, que eu trouxe comigo para pensar junto. É isso. Ai, obrigada pelas pessoas que fizeram comentários. Depois eu vou, talvez, ler com mais calma, porque eu tô bastante emocionada. Quero ler com calma de novo. Obrigada, Molly e Fê, pelo convite, pela intimidade partilhada. E é Yeah. isso. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, gente, que esteve por aí. Agora só com pequenos informes, aproveitar esse movimento também. A gente tem a fala com Gustavo Tessler nessa terça, dia 12 de março de 2024, às 10 da manhã, nesse mesmo esquema, dá para ver por aqui. O Gustavo é geógrafo. Na quarta-feira, a gente tem à noite, às 19 horas, uma conversa com o Robson Ferraz, que é bailarino e antropólogo. Enfim, com coisas muito interessantes vindo aí pela frente também, para a gente seguir com esses pensamentos, ampliando, 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 confluindo, etc. Vamos ver onde é que isso vai dar. E, bom, agradeço muito. Essa fala vai ficar salva no nosso canal, então vocês podem acessar ela outras vezes. Com certeza, até o final desse ano, a gente vai depois tentar entender se ela vai ter um outro aporte, se ela vai estar vinculada em outro lugar ou se ela segue por aqui. E também vai conversando com o passar do tempo com as pessoas, né, para ver se elas conseguem à vontade com estar aberto, porque afinal de contas a gente precisa respeitar esses movimentos também, e o tempo às vezes é cruel, então a gente pode ir revisitando isso com calma. Mas sinto que a ideia é a gente seguir com esse terreno aqui fértil para pensar e construir conhecimento junto. Tem uma coisa que eu e o Fê a gente defende muito, é que conhecimento precisa ser compartilhado, somado, multiplicado, vivido, experienciado, e ele precisa transcender e ser experimentado mesmo, assim. Então, para a gente é muito importante que a gente tenha essas várias escalas dentro desse projeto que são de realmente difusão, compartilhamento e abertura de pensamento, assim. Mais ou menos com rigores acadêmicos, a gente não está ligada a nenhuma instituição acadêmica, então a gente não precisa ter essa exigência, mas a gente sente que a produção de conhecimento ela também vai para além das bordas da universidade e também está na experiência desses corpos e tá aqui, então a gente quer realmente dividir tudo isso. Espero que vocês sigam bem por aí. Nosso canal então vai começar a ficar alimentado com essas conversas boas. E acho que é isso. Uma boa noite para todo mundo. A gente se fala amanhã de manhã. E até Boa logo. noite. Até logo. Obrigado. Boa noite, gente. Bons sonhos.